Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Este gerente arrogante pensou que estava humilhando injustamente um funcionário negro, mas se arrependeu amargamente. Nova York, bairro Midtown, onde arranha-céus perfuram o céu como ambições insaciáveis. 42 graus andar. Um edifício de vidro e aço abrigava os escritórios reluzentes de Wexler & Co., um titã da consultoria financeira cujas decisões fizeram mercados inteiros estremecerem. Lá em cima, o ar parecia mais rarefeito, mais frio, como se o sucesso viesse acompanhado de uma espécie de isolamento silencioso. As pessoas nunca falavam alto na Wexlers. Ideias eram impostas por gráficos precisos, decisões por olhares e disputas por poder por silêncios calculados. Neste mundo onde os fatos eram feitos à medida e os apertos de mão eram cronometrados, Graça Miller, 37, moveu-se silenciosamente, mas deixou uma marca. Ela não era imediatamente perceptível, e esse era precisamente o seu ponto forte. Ela tinha a graça da discrição e o poder do oculto. Sua pele morena frequentemente contrastava com os corredores brancos e higienizados e os rostos pálidos das reuniões de estratégia, mas ela nunca se desculpava por isso. Originalmente do lado sul de Chicago, criada por uma mãe enfermeira, que conciliava 2 empregos e um pai que mal conhecia, Grace não recebeu atalhos, nem ajuda. O que tinha, conquistou com noites sem dormir, estágios não remunerados, bolsas de estudo roubadas e uma vontade que nenhuma tempestade conseguia abalar. Graduado de Yale, então MBA da Wharton, ela havia iniciado sua carreira nos departamentos juniores de Wexler com discrição estudiosa. Falava pouco, mas seus relatórios diziam tudo. Suas habilidades analíticas eram acima da média. Sua compreensão instintiva da dinâmica do mercado a tornava uma analista temida por aqueles que se davam ao trabalho de ouvi-la. Mas numa empresa onde os holofotes pareciam reservados para aqueles que sabiam se vender, Grace permaneceu nas sombras. Não por medo, por estratégia. Ela observou, anotou, construiu. Sabia que a arrogância muitas vezes mascarava fragilidade e preferia a influência silenciosa ao reconhecimento em alto e bom som. Ela não precisava de aprovação nem de bajulação, ela tinha sua excelência como armadura. Mas apesar dos seus resultados impecáveis, das suas apresentações precisas, das suas previsões brilhantes, ela raramente era cumprimentada. Ela foi elogiada com indiferença. Suas ideias foram usadas sem citá-la. As promoções sempre pareciam fluir para aqueles com o rosto certo, o nome certo e a conexão certa com círculos de alto escalão. E, no entanto, ela ficou. Não por resignação, mas porque sabia que todo império esconde rachaduras. Ela esperou o momento certo. Então um dia tudo mudou. Quando Bradley Tornil, 45, foi nomeado gerente-geral da filial de Nova York, uma nova era amanheceu. Wall Street conhecia bem o seu nome. Ex-banqueiro do Lehman e depois do Goldman Sachs, ele usava relógios suíços, fumava charutos cubanos e apertava mãos com a energia de um homem que acredita que pode dominar uma sala apenas com sua presença. Bradley era um produto puro da elite branca, criado no mundo onde o privilégio não tinha nome, mas sim era parte integrante do DNA familiar. Harvard, golfe, iates, noites de gala, tudo nele exalava poder e exclusão. Seu sorriso era educado, seu olhar calculista. Ele tinha a autoconfiança cruel daqueles que acreditam que o mundo lhes pertence e que aqueles que não se parecem com eles estão ali para servir de trampolim. Desde a primeira reunião da equipe, seu olhar pousou em Grace, mas não com curiosidade, mas sim com forma de dúvida instintiva, como se sua presença naquela sala fosse uma anomalia. Ele examinou distraidamente o arquivo de cada funcionário e, quando chegou ao nome deles, mal franziu a testa. Há quanto tempo você está aqui? Ele perguntou sem olhar para ela, olhando para a tela como se o veredito já tivesse sido dado. Grace olhou para cima calmamente. 8 anos. 8 anos, ele repetiu, dando um sorriso sarcástico. Interessante. E você ainda não subiu? Estranho, não é? O silêncio que se seguiu foi pesado. Os outros olharam para baixo, cientes do golpe. Grace, no entanto, não piscou. Ela conhecia aquele tom. Aquele jeito passivo-agressivo de minimizar uma carreira, de insinuar incompetência sem nunca nomeá-la. Ela já tinha ouvido isso 1000 vezes. Mas ela também sabia que, nesses jogos de poder, a raiva era uma fraqueza. Então,
Ela manteve a postura ereta e o olhar calmo. Ela não respondeu. Mas em seu silêncio, havia uma promessa. O que Grace ainda não sabia era que esse homem não estava apenas tentando dominá-la. Ele faria de tudo para pague isso. E o que Bradley não sabia era que este foi o início de sua queda. 2 meses depois. A sala de conferências Hudson, no 42º andar, estava banhada por luz artificial, com suas janelas do chão ao teto refletindo os arranha-céus de Midtown como uma metáfora implacável para a escalada impossível. Os 20 executivos presentes na reunião já estavam sentados ao redor da longa mesa de nogueira envernizada, cada um com seu computador aberto, o café bem quente e o rosto sério. Graça Miller, ereta em seu terno azul meia-noite, tinha acabado de terminar sua apresentação do relatório estratégico para a Vanta Corp. Um cliente importante no setor de tecnologia está prestes a lançar uma nova divisão de inteligência artificial nos mercados europeus. O resultado de várias semanas de trabalho árduo. Análises de mercado combinadas com dados internos confidenciais, projeções calibradas com precisão e uma estratégia inovadora de entrada no mercado, aprovada por unanimidade pela equipe. Ela falava com clareza, a voz calma e controlada. Cada palavra tinha peso. Cada gráfico projetado com lógica clara. Mas Bradley Tornil, sentado na ponta da mesa, de braços cruzados, batia distraidamente a caneta Montblanc no bloco de notas. Ele mal a olhava. Esperava. Como um predador. Quando ela conclui com uma frase sóbria, isso representa uma oportunidade de crescimento de 12 a 14% ao longo de 18 meses, com um ROI potencial de 31% até o final de 2026, ele bateu. Com licença, Grace. Ele disse bruscamente, interrompendo seu último slide. Sua voz soou como um cutelo. Ela congelou. Um leve arrepio percorreu o ar. Mas esse relatório foi validado por alguém sério. Ele sorriu sem calor. Seus números parecem, como posso dizer, otimistas demais. Tem certeza das suas fontes? E silêncio brutal caiu. Todos os olhares se voltaram para ela. Alguns baixaram o olhar imediatamente. Outros esperaram, fascinados, envergonhados, impotentes. O tipo de momento em que carreiras podem ruir. Grace sentiu um nó no estômago, mas ela não vacilou. Ela inspirou lentamente. Suas mãos permaneceram perfeitamente imóveis sobre a mesa. Sim. Todos os valores são obtidos, duplamente validados e cruzados com nossas simulações internas. Posso enviar as tabelas dinâmicas e a análise de sensibilidade imediatamente. Ela falou sem agressividade, mas com firmeza gelada. Ela não tinha nada a provar. Mas sabia que, naquela sala, estávamos esperando que ele desabasse. Bradley a encarou por um instante. Então, ergueu as sobrancelhas como se tivesse perdido o interesse. Sim, vá em frente. Enquanto isso, vamos reconsiderar toda a estratégia. Não acho que a Vanta apreciaria uma abordagem tão ingênua. Então, com um movimento rápido, ele virou a cabeça em direção ao próximo. David, você queria falar conosco sobre os resultados trimestrais? E assim ele apagou. Grace sentou-se ereta, com as mãos entrelaçadas. Por trás do rosto impassível, seu coração estava batendo forte. Uma sensação de queimação subiu à sua garganta. Não por causa das críticas. Ela já havia enfrentado conselhos muito mais hostis. Mas por causa da injustiça fria e metódica. Porque ela sabia. Ela sabia que era calculado, que não era uma revisão técnica, mas um ataque pessoal. E foi o início do slide. Na semana seguinte, sem nem mesmo uma palavra, foi removido do arquivo a Vanta. O nome dele desapareceu das correntes de e-mail. Sem explicação. Sem confronto. Então foi 2 outros grandes projetos pelos quais ela era responsável. Semanas de trabalho se passaram. Substituições silenciosas. Ela mandou mensagens. Calma, educada, profissional. Nenhuma resposta. Seus colegas, envergonhado, murmurando, silenciosamente solidário, desviaram o olhar para os corredores. Eles sabiam. Eles viram. Mas o medo tomou conta. Desde a chegada de Bradley, uma cultura de terror gentil substituiu a de mérito. Todos estavam pisando em ovos. As promoções foram para aqueles que ficaram quietos, não para aqueles que mereciam. Mas Grace não se deixou abater. Pelo contrário, ela começou a documentar cada omissão.
Cada e-mail sem resposta. Cada projeto confiscado. Ela estava segurando um diário rigoroso, dia após dia, como uma investigadora meticulosa. Ela salvava as trocas, copiava comentários passivo-agressivos. Ela até gravou uma reunião, aquele em que Bradley, pensando que poderia falar impunemente, declarou a um colega: "Ela é brilhante, claro, mas modesta demais para este mundo. Ela não tem o instinto predatório que esperamos aqui. Não é uma questão de competência, é uma questão de temperamento. Ela não foi feita para liderar." E então veio outra reunião. E mais uma. Comentário sobre sua falta de carisma, suas reações lentas, mesmo ela entregando os relatórios mais precisos da empresa. Ela não diz nada. Ainda não. Ela estava esperando o momento certo. Não por vingança. Para a verdade. Para atingir onde dói, na própria estrutura do poder. Este momento chegou mais cedo do que o esperado. Numa manhã de quinta-feira, enquanto Nova York se estendia sob um céu de chumbo e os sons familiares dos escritórios, teclados, chávenas de café, conversas abafadas, enchiam o ar, o telefone do trabalho de Grace tocou. Uma linha interna. Rara. Discreta. Madame Miller? Moshe Temple. O tom era calmo, claro, sem calor desnecessário. Grace imediatamente sentou-se ereta em seu assento. Ela reconheceu o nome. Todos na Wexler e Co. conheciam. Templo Marcha, membro influente do conselho administrativo, ex-sócio histórico da empresa e ex-professor na Wharton, rigoroso e temido. Ela não fazia ligações telefônicas sem um motivo convincente. Ouvi dizer que Brad Thornhill está reposicionando você. Uma pausa carregada de insinuações. Gostaria de ver o que você planejou para a Vanta. E o que aconteceu desde então. A voz era neutra. Mas por trás dessa calma institucional havia uma rachadura na ordem estabelecida. Uma brecha na armadura de Bradley. Grace apenas respondeu com um claro, enquanto sentia uma onda de adrenalina. Ela sabia que este momento foi crucial. Ela enviou tudo. Não apenas documentos oficiais. O relatório Avanta completo, com anexos e simulações. O e-mails internos mostrando projetos retirados sem justificativa. Clipes de áudio-reuniões, incluindo uma em que Bradley questionou suas habilidades de liderança porque seu temperamento era muito modesto para este mundo agressivo. E uma cronologia detalhada de cada ação, de cada omissão, cada humilhação mascarada no procedimento. Marsha não respondeu imediatamente. Durante 2 semanas, o silêncio reinou. Um silêncio pesado. Bradley, mais confiante do que nunca, retomou suas demonstrações de autoridade, ignorando os olhares pesados ao seu redor. Grace, por sua vez, continuou seu trabalho nas sombras. Ereta. Digna. Aparentemente inalterada, mas seu olhar estava mais fixo, mais calmo. Ela estava esperando. Então, uma manhã de sexta-feira, o boato correu pelos corredores como uma onda de choque. Reunião de emergência. Sala executiva. Todos os diretores devem comparecer. Este tipo de convocação não ocorreu num caso em gravidade. Quando os executivos chegaram à grande sala de vidro e madeira no 43º andar, uma silhueta já os esperava. No final da mesa oval. Marsha Temple. Sentada. Impecável. Seus cabelos grisalhos presos em um coque impecável, seus óculos de aro dourado apoiados em documentos anotados à mão. E logo à sua direita, Graça Miller. O choque era palpável. Alguns diretores trocaram olhares preocupados. Outros desviaram o olhar. Bradley chegou por último. Terno perfeitamente cortado. Descontraído. Descontraído demais. Marsha não deixou tempo para rituais. Ela se levantou. Ajustou os óculos. Obrigado por estar aqui. Fomos alertados, por várias fontes concordantes, de práticas discriminatórias dentro desta divisão. Silêncio. Pesado. A temperatura parecia cair alguns graus. Após análise cuidadosa dos documentos transmitidos pela Sra. Miller, bem como dados internos, parece que ela não só produziu um trabalho de qualidade excepcional, mas tem sido descartado intencionalmente de projetos estratégicos sem justificativa racional ou profissional. Um murmúrio percorreu a sala. Bradley se endireitou, tenso. Espera aí.
Não se trata de raça. Eu corro por desempenho. Ele olhou ao redor, em busca de apoio. Ninguém se moveu. Marschenem piscou. Exatamente. Vamos falar de desempenho. Ela entregou um arquivo aos membros do comitê. De acordo com nossas auditorias internas, Grace Miller ostenta uma taxa de satisfação do cliente de 94%, contra uma média de 62% para outros executivos seniores. Seus prazos de entrega são 30% mais rápidos. Não teve nenhuma reclamação em 8 anos. Outro silêncio. Bradley empalideceu. Marsha olhou para ele calmamente. E, no entanto, você a chamou de discreta. Incapaz de liderar. Você a eliminou em 3 grandes projetos, sem documentação ou avaliação. Você bloqueou suas promoções 2 vezes. E você chamou suas análises de ingênuas na frente de testemunhas, mesmo que fossem, validado pelo conselho em outros escritórios. Bradley tentou dar um sorriso forçado. Estamos falando de um estilo de gestão. É meu direito. Mas Marche se levantou lentamente. O que você chama de estilo, Sr. Tornil, é aqui chamado discriminação institucional. E para nós, isso tem consequências. Ela olhou ao redor da mesa. Então disse bruscamente: você é suspenso com efeito imediato, aguardando investigação pelo Comitê de Ética e pelo Departamento Jurídico. Mediação externa será iniciada. O Conselho de Administração deseja total transparência em relação aos seus métodos. Bradley se levantou abruptamente, com o rosto vermelho e o maxilar cerrado. Você não pode fazer isso sem. Eu simplesmente fiz isso. Marche interrompeu friamente. 2 membros do departamento de RH o convidaram para sair. Uma vez que a porta está fechada, o silêncio na sala era quase religioso. Então Marsha se virou para Grace. E pela primeira vez ela sorri. Devíamos ter ouvido você antes. Grace apenas assentiu. Ela não precisava de um discurso longo. Seu trabalho falou por ela. Então ela acrescentou, num tom calmo, mas firme. Esteja preparado. Um dia, você será quem decidirá as regras. O jovem sorriu, com os olhos marejados. Ela retribuiu o sorriso e caminhou em direção à saída, com o casaco esvoaçando atrás dela como uma capa discreta. No mundo congelado das finanças, alguns continuam acreditando que tudo pode ser comprado. Respeito, verdade, legitimidade. Mas eles esquecem o principal. A dignidade não está à venda. Ela não busca agradar. Ela não negocia seu lugar. Ela não se justifica. Ela fica em pé, mesmo quando tudo está instável. Mesmo quando as vozes estão contra você. Mesmo quando a injustiça tem a última palavra. Por um tempo. E naquele dia, não foi uma sanção, nem um relatório oficial, que fez Bradley Tornil vacilar. É o silêncio dos olhares. É a indiferença do mundo que ele pensava controlar. É o fato de que, sem poder, ele não era nada. Foi naquele dia que ele entendeu, tarde demais, que aquilo que ele havia tentado pisotear, na verdade era mais alto que ele. Mas ao sair da sala, diante de olhares que ora eram de admiração ora de vergonha, ela entendeu uma coisa. Ela não era mais apenas uma analista obscura. Ela veio para abrir uma brecha. Alguns meses depois, o machado caiu oficialmente. Bradley Tornil foi finalmente destituído. O relatório final do Comitê de Ética foi inequívoco. Comportamento tóxico, discriminatório e estruturalmente contraproducente. Incompatível com os valores e a exigência de excelência da Wechsler & Co. As palavras foram pesadas, calibradas, mas seu efeito foi devastador. Nos dias que se seguiram, seu nome circulou como um aviso. Os headhunters desistiram. As contratações foram canceladas na última hora. Até as empresas mais conservadoras não queriam mais se aproximar dele. Ele havia se tornado radioativo. O talento fugia das empresas que consideravam contratá-lo. Seu nome no organograma passou a ser visto como um risco legal, mas também reputação. Bradley, que já se orgulhou de ter chegado ao topo, desabou no silêncio dos rejeitados. Grace, ela, subiu na dela. Pouco depois da investigação, ela foi oficialmente promovida a diretor regional de estratégia para toda a Costa Leste.
Ela agora estava no comandou os mesmos comitês onde, um ano antes, ela foi obrigada a esperar na entrada. Ela supervisionava equipes inteiras, incluindo alguns ex-colegas que certa vez fizeram vista grossa quando Bradley a marginalizou. Mas Grace não era de humilhar. Ela construiu. Ela abriu. Ela levantou. Numa noite de outono, quando ela saiu do escritório um pouco mais cedo do que o habitual, o sol poente banhou as torres de Manhattan com uma luz dourada. No saguão com paredes de vidro da Wexler & Co., um jovem estagiário negro estava esperando por ele, nervoso, com um distintivo temporário preso à camisa. Ele se aproximou dela timidamente, com os olhos brilhando. Senhora Miller? Desculpe incomodá-la. Eu só queria dizer que a vi esperando. Ele respirou fundo, visivelmente comovido. Você não sabe o que isso significa para mim. Grace olhou para ele por um longo tempo. Ela se viu novamente, anos antes, no lugar dele. Silenciosa. Observadora. Incompreendida. Ela gentilmente colocou a mão em seu ombro. Nunca olhe para baixo. Mesmo quando tentarem te apagar. Principalmente então. Um silêncio.